Você é uma pessoa disciplinada e resistente? Você usa o tempo a seu favor de modo a construir coisas que são capazes de resistir ao próprio tempo? Você é uma pessoa saturnina? É isso que nós veremos hoje neste vídeo. Eu me chamo Sabrina Barbosa, sou estudante de filosofia, simbolismo, mundo natural e hoje trabalho com mapas astrológicos natais. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje, pessoal, com a participação mais que especial da Nina! É a minha gatinha, Nina, né, Nininha? Tá super quente aqui, gente. Tá bem quente hoje aqui, aí ela tá meio caída, sabe? Eu botei um gelinho na água pra ela, mas vamos ver. Enfim, bom, hoje nós vamos falar sobre um dos mais temidos planetas, que é Saturno, né? Hoje eu gostaria de trazer um entendimento um pouco diferenciado, pegar um modo de explicação um pouquinho, talvez, diferente do que comumente se fala sobre Saturno. Não diferente, porque o que eu vou falar tem tudo a ver com ele. Mas eu gostaria de trazer ao nosso entendimento a consciência de que Saturno, né, não é só o pior planeta, o mais difícil, mais pesado. Ele realmente é o planeta mais difícil, mais pesado, é o que está mais distante. Mas Saturno, o que ele tem a nos ensinar? Saturno tem a nos ensinar algo que falta a nós hoje. É algo muito precioso, é uma virtude preciosa, necessária, que é a virtude da paciência. Saturno, ele fala das coisas que são construídas ao longo do tempo. Saturno, ele tem algo que nos falta hoje, que é a paciência. Nós somos pessoas oprimidas pelo peso do agora, porque muitas coisas, e boa parte delas importantíssimas na vida, são feitas e aperfeiçoadas com o tempo. Para pessoas como nós, que são oprimidas pelo peso do agora, o problema dos projetos a longo prazo é que, né, enquanto nós perfazemos esses projetos ou o que nós queremos, né, construir e fazer, o tempo nos dá a sensação de que parece que nós nunca vamos alcançar aquilo. Né? Parece que nós nunca chegaremos ao termo do que nós queremos fazer. Então, né, nós temos a sensação de que as coisas mais imediatas, menos fundamentadas, né, menos firmes, menos ordenadas, que são mais fáceis de ser conquistadas, é o que vale a pena. Porque o resultado, ele é mais rápido, né? E nós queremos a vitória, nós queremos a realização dos nossos desejos e sonhos e metas, né? Como se diz hoje. No máximo, nós aguentamos metas de médio prazo, né? Mas é no máximo. Mais do que isso, para nós parece muito distante e parece que não vai dar tanta satisfação, né? Parece que não vale a pena. Com Saturno, eu gostaria que nós aprendêssemos que aquilo que é feito com fundamento, que levou tempo para ser feito, tem valor e mais. É algo que perdura no tempo e que, de algum modo, né, sob certo aspecto, vence o próprio tempo. Então, as nossas realizações de longo prazo, nós precisamos, né, entender que elas resistirão ao tempo, mais do que aquelas coisas que nós realizamos a curto e médio prazo. Por exemplo, né, lugares que Saturno rege são bibliotecas, mosteiros. São lugares que guardam aquilo que persiste e muitas vezes vence o tempo. Porque se por um lado o tempo consome tudo, isso até está no mito dele, que ele comia os próprios filhos, né? Então o tempo come aquilo que
é feito no tempo. Mas isso é um lado do simbolismo. Por outro lado, nós podemos perceber que no tempo muitas coisas permanecem. E aquilo que permanece no tempo, que resiste no tempo e muitas vezes ao tempo, aquilo que muitas vezes nós chamamos de atemporal, essas coisas elas têm muito valor. São coisas antigas. É aquilo que já foi firmado, confirmado. É aquilo que tem fundamento, propósito, né? Aquilo que muitas pessoas fizeram ao longo de muito tempo e deu certo e dá certo. São, né, coisas simbolizadas por Saturno. Então, por exemplo, usando exemplos práticos, um casamento bem-sucedido é um casamento feliz, ele é, né, feito com o tempo. Uma criação boa dos filhos, que os filhos, né, ao termo de sua vida juvenil, eles tenham muitas habilidades, eles sejam pessoas inteligentes, educadas, firmes, mas também alegres, gentis, felizes, né, de algum modo. Vai levar tempo para fazer aquela educação. Não é, né, usar uma técnica agora, meu filho vai mudar da noite pro dia. Não, vai levar tempo. E qual é o problema de levar tempo? Se é assim que é, as coisas são assim. Né? Leva tempo para formar uma pessoa. A vida ascética leva tempo, né? Desde de uma conversão até se tornar um santo, vai a vida inteira da pessoa, leva tempo. Hoje, eu acho que a máxima noção que se tem é de construção de carreira, né? Que é a médio prazo, no máximo. 10, 15 anos trabalhando, você já tá, né? Pode ser que você já esteja bem ali. É legal, mas existem outras coisas que podem levar mais tempo, mas que são preciosas, que são importantes, sabe? Com as coisas saturninas, nós podemos ter a experiência das coisas que perduram e que muitas vezes vencem o tempo. Indefinidamente? Não, não é indefinidamente. Até porque Saturno ainda né, está em uma das 7 esferas celestes, ele está no tempo, mas como eu disse, é a longo prazo. São coisas que persistem. Então, falando agora sobre virtudes saturninas, nós temos, né, a persistência, a tenacidade. Para ser tenaz, você não pode desistir, né? Você tem que segurar aquilo que você quer e permanecer segurando, né? Saturno, ele tem força, mas não é a força de Marte combativa, não é a força de bater. É a força da pedra, é a força do chumbo, né? É a força de... é um peso. Não é combate, é peso. Aí você fala, peso é ruim. Gente, nós já temos a Lua, já temos Mercúrio, já temos a Vênus, que já podem ser considerados leves, né? Temos o Júpiter, que é grande e tudo, mas é expansivo, é benéfico. Nós precisamos de peso na vida. Nós precisamos daquilo que pesa. Mas não pesa como depressão. Não o peso do sofrimento, da dor. Não é se agarrar à dor, né? Não é disso que eu estou falando. É se agarrar àquelas coisas que levam tempo para ser feitas, são projetos a longo prazo, mas são coisas que têm um valor quase inestimável. Como, né, a educação de um ser humano, como a criação de um ser humano, como um casamento feliz, e aí com um valor muito grande, a formação de um ser humano, né, para o céu, por exemplo, vai levar a vida inteira. Quantas histórias de santos nós não conhecemos que assim ficaram 40 anos no deserto? 40 anos no deserto, gente. 40 anos no deserto é muita coisa. Mas o que saiu do deserto, né, foi direto pro céu. Então valeu a pena. Foi difícil, foi pesado.
né? É o peso da gravidade que finca o nosso pé no chão. E isso tem a sua razão de ser. Existe também um outro aspecto disso que eu estou falando, é o entendimento de que Saturno, ele é a última esfera, né, das 7 esferas celestes. Ele é o que está mais, digamos assim, podemos, né, dizer que é o que está mais perto da eternidade. Então, as coisas, né, de longo prazo, que persistem no tempo, podem nos dar um vislumbre do que está para além do tempo, das coisas, né, de coisas atemporais, de coisas intemporais. O que eu tô querendo dizer é como se nos desse um senso de um limiar entre tempo e eternidade. As coisas de curto prazo, elas não podem nos dar esse senso, porque são de realização rápida, de ganho rápido, né, de vivência fulgurante, rápido. Mas as coisas saturninas, por exemplo, a ascese, né, a pessoa que entra, né, no caminho da ascese é porque ela, né, percorrendo esse caminho, vai deslumbrando a longo prazo essa vida que é para além do tempo. Nós podemos olhar o simbolismo do tempo de duas formas. O tempo que esmaga, que come os próprios filhos, mas o tempo que é capaz de nos dar um senso, um sentido de que existe um para além do tempo, que é a eternidade, onde Deus está, onde Deus habita. Claro, né, que ainda assim parece uma coisa difícil. É difícil, mas é também porque somos pessoas oprimidas pelo peso do agora. Então tudo tem que ser para agora. Se meu casamento não deu certo em 5 anos, acabou, né? Se eu rezei o terço por um mês direto e a minha vida não mudou, então não vale a pena. Se eu fiz uma campanha de um mês jejuando e orando, nada aconteceu, então não vale a pena. Aqui eu não estou falando, né, de que, não reze, não pede coisas para Deus, para Ele te ajudar, não é isso. Entendam o que eu estou querendo dizer. Claro que nós temos que pedir coisas para Deus. Ele nos deu a vida, né, e pedimos para que Ele possa reger a nossa vida, sim. Mas eu estou falando da vivência da religião como um projeto a longo prazo, que é para nossa vida pós-mortem, para nossa vida eterna. E tudo aquilo, né, que nos dá uma visão, um senso dessa vida eterna, que são esses projetos a longo prazo, é bom, porque nos dá mais esse senso. Então a vocação de Saturno é garantir, fundamentar, ordenar. Então, vamos lá, sobre pessoas saturninas, né? Se Saturno, assim, descesse do céu, né? Se a luz dele se apagasse e caísse na Terra, e ele se personificasse numa pessoa, como seria Saturno? Seria uma pessoa disciplinada, que não desiste dos seus objetivos, uma pessoa com tenacidade, né? Com garra, com firmeza de propósito. São pessoas de muita responsabilidade, pessoas incansáveis, pessoas constantes. E por serem muito responsáveis, né, podem ser tidos como chatas, porque são pessoas exigentes, né, que exigem que as pessoas cumpram o que dizem, que façam aquilo que tem que ser feito, sem ficar dando desculpinhas, sem ficar com muito blá blá blá, né? Assim, Saturno, né, ele não quer diversão. Ele quer a seriedade, a concretização das coisas. Então, são pessoas muito sérias. Porque, assim, essa pessoa, para ela sente que ela não tem tempo para se divertir, porque ela tem coisas a fazer a longo prazo. Então, as pessoas que se divertem, para ela, parece que estão perdendo tempo. Essa pessoa perdendo tempo com essas coisas aí, que não leva a lugar nenhum, né? Isso de não levar a lugar nenhum. É uma coisa que a pessoa saturnina, ela detesta. Então, Saturno é o senhor austero, estudioso, muito centrado, né, que quer as coisas em ordem, no prumo. Sabe aquele ditado antigo? As coisas têm que estar no prumo. Então, tem que estar equilibradas,
do prumo, com peso, com centralidade, com gravidade. E seguindo os outros vídeos que eu fiz, como seria a casa de um saturnino? Como seria a casa de Saturno? A casa de Saturno só possui o que é necessário, o mínimo necessário para ser funcional. Uma mesa com cadeiras feitas de madeira, né, uma madeira fina, seca, sem toalha de mesa, sem estofado, sem almofada, sem nada que dê conforto propriamente. Nada de sofá fofinho para você sentar e relaxar. É aquela pessoa que só toma um pouquinho de café com pão no café da manhã, só para se manter vivo, entendeu? É aquela pessoa que em dias especiais coloca uma fatia de queijo no pão. Esse é Saturno. É uma casa onde não tem adornos nas paredes, a não ser alguns adornos religiosos. É uma casa com paredes amareladas que não vê em pintura há muito tempo, por exemplo. E o que são as coisas propriamente saturninas? As bibliotecas e o silêncio, os mosteiros e a austeridade, as capelas e os oratórios e a prática da religião. Sabe, a prática mesmo não é assim ir para a igreja, bater palma e cantar, fazer confraternização com os irmãos, a comunhão com os irmãos. Não. É a religião assim, é o jejum, é a esmola, é a oração, são pequenos sacrifícios, é aquilo que tem peso de verdade, né? É aquilo que tem que ser feito no longo prazo para gerar um resultado de transformação da alma, né? De transmutação da alma e aí talvez transfiguração também. Monumentos antigos e o ascetismo, as cavernas e a solidão, o estudo profundo e a contemplação. Todas essas coisas são saturninas. Você pode ver que são coisas boas, coisas excelentes, mas que precisam de uma introspecção, né? Precisam de centralidade, precisam de um espírito centrado, precisam de calma, precisam de paciência. E as profissões que se relacionam com Saturno? O agricultor, o monge, o cientista, todas as atividades que envolvem disciplina a longo prazo. Mas e os defeitos, né? Até agora eu falei de lados, né, positivos do simbolismo, mas e os defeitos? Bom, acho que todo mundo já sabe, né? Saturno é ranzinza, é chato. Saturno, ele pode ser bastante sovino, mão de vaca, né? Aquela pessoa magrinha, sequinha, que assim, para tirar R$ 1 do bolso, ela faz assim. Não, R$ 1, para tirar 10 centavos, para tirar 25 centavos da carteira, a pessoa faz assim. Com uma dó de tirar a moeda para pagar ou para dar para alguém. Por quê? Porque Saturno, como ele vê as coisas a longo prazo, ele também tem o senso de que pode faltar. Então, assim, a pessoa jupiterina, ela, não, peraí. Tem aquele sentimento de abundância do mundo. Amanhã nós teremos mais comida, mais prazeres, mais bebidas. Amanhã seremos mais felizes ainda. Saturno não. Saturno pensa assim, provavelmente amanhã vai faltar. Talvez ainda hoje ainda falte. Então eu preciso reter. Então é o princípio, né, da retenção, de guardar, de reter para ter amanhã. E por ser muito rígido, muito severo, ele não tem alegria, né, não tem frescor. Então, assim, é chato, né? É uma pessoa chata. Né? Não dá pra tampar o sol com a peneira. É uma pessoa chata, né? Imagina essa pessoa na praia. É a pessoa, assim, que tá todo mundo se divertindo, todo mundo feliz, todo mundo contente. E ela tá assim, nossa, mas que gentinha, né? Mas essas pessoas aqui... Por exemplo, eu tenho uma experiência para contar sobre isso, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma mentalidade um pouquinho saturnina ali, né? Um pouquinho. Eu tenho 2 planetas em aquário, né? Tenho ali um pezinho ali com Saturno ali, não parece, tá? Eu acho, né? Eu espero que não. Brincadeira. Mas assim, uma vez eu estava na praia, em Búzios, um lugar lindo. Só que, assim, eu também não acho que seja, nossa, que chatice da minha parte. Eu acho que eu não tava tão errada.
Eu estava caminhando na praia, tem várias praias, assim, meio que afastadas. Eu fiz uma trilha, assim, em que eu encontrei 4 praias. Gente, toda praia que eu ia tinha 2 caixas de som tocando funk muito alto e o pessoal fumando coisas que não deviam estar fumando, se é que vocês me entendem, um cheiro fortíssimo. E assim, diversão é uma coisa, sabe? E por quê? O que eles estavam fazendo estava me impedindo de me divertir. Porque, gente, como é que eu vou ouvir o som do mar com funk? Só que aconteceu, eu estava com uma pessoa e eu externalizei, né, o meu descontentamento, porque às vezes eu faço isso. Aí eu falei, gente do céu, que coisa horrível. Nossas pessoas, uma coisa assim meio saturnina. Falei, nossa, ninguém merece. Eu acho, tá, que o som devia ser proibido em todas as praias, qualquer som. Ah, um reguezinho não, som de nada. Mas o som tava muito alto. Eu não estava conseguindo ouvir, né, o som do mar e tudo mais. E eu externalizei isso. A pessoa que estava do meu lado falou, mas você queria o quê? Mas a pessoa falou bem brava. Você queria o quê? Você tá no Rio de Janeiro. Aí eu fiquei assim, não, mas e daí que eu tô no Rio? Isso é uma coisa, sabe? Sabe? Essa coisa da tenacidade. O saturnino, ele não se deixa vencer porque tá todo mundo falando que aquilo é legal, divertido, certo, ou que simplesmente é assim que é. Eu nunca vou aceitar. Não vou aceitar. Eu não vou conseguir mudar a situação, porque eu não sou o prefeito. A pessoa saturnina, ela não vai aceitar. Ela pode não conseguir mudar o quadro, mas é nela mesma. Está marcado com sinete, está fincado na terra, né? Isso, pessoas melancólicas são assim também. O que ela acha certo, o que ela acha errado, o que ela gosta, o que ela não gosta, os princípios, os valores, etc, tá marcado. Então, tá aí, entendeu? Eu posso passar 10 anos, 15 anos morando na praia e ser assim, eu não vou aceitar. E no dia que não for, eu vou vibrar. E eu vou sempre me entristecer com a situação. Porque não é adequado, não é bom, não é normal. Mas enfim, depois do meu desabafo. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, principalmente o começo, tá? Agradeço por quem assistiu até o final. Agradeço pelas meninas que sempre assistem aqui e comentam. Eu sou muito grata. Eu estou no YouTube faz pouco tempo, mas parece que eu já estou entrando em contato com pessoas muito legais, tá? Se você quiser fazer o seu mapa natal, eu tenho um mapa de autoconhecimento. Se você quiser aprender mais sobre você mesmo, se você é realmente saturnino, ou se você é uma mistura de vários planetas, como é só mandar um e-mail que a gente marca a sua consulta, tá bom? Me siga no Instagram, deixe o seu comentário aqui. Se tiver alguma pergunta, eu sempre respondo, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto de interação humana, assim. Gosto de dividir o que eu sei, se eu me propus aqui a fazer isso. Então, eu geralmente respondo todo mundo e vou continuar assim, porque eu acho isso bem legal. E se você quiser compartilhar, né, a sua história, a sua vivência aí saturnina, se você tiver, ou alguma outra coisa, se você não gosta do saturnino de jeito nenhum, comente aí, tá bom? Que eu agradeço de verdade. Muito obrigada. Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!